meus pecados. Vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Chegar a hora, enfrentarei. Terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Que Ele vive, posso crer no amanhã. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, aleluias. Irmã Marinete, irmã Marinete, com oportunidade nesta noite? Com oportunidade nesta noite, irmã Marinete? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Pode subir se a senhora quiser. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és soberano, Deus, aleluia. Salmos 34. Provai e vede, que o Senhor é bom. Salmos 34. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhes exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me escolheu, aleluia. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminado. E vosso rosto vosso rosto jamais sofrerá vexame.
Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Aleluia! Esse é o meu escudo. Esse é a minha fortaleza. Esse é a minha rocha inabalada. Onde eu me refugio, onde devemos nos refugiar, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é bom em todo o tempo, que derramou seu sangue carmesim lá na cruz do Calvário para nos salvar. E eu agradeço a oportunidade, agradeço ao meu Senhor em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor para nós iniciarmos o culto nesta noite. Para nós darmos sequência na palavra, né? Melhor dizendo, que iniciado já está o culto, né? Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por esse momento que louvamos o teu santo nome, ó Deus. Pai Santo, te louvamos pela tua palavra. Ó Deus, que nesta noite o Senhor continue falando conosco, ó Deus, de forma especial, de forma gloriosa, para a glória do teu santo nome, ó Deus. Que só o Senhor seja engrandecido e que nossa mente, nosso entendimento seja esclarecido pela tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode se aceitar em nome de Jesus. Abra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso de número 11. Glória a Deus. Lucas, capítulo 7, verso de número 11. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Aleluia. Lucas, capítulo 7, verso de número 11. O pastor não pôde vir hoje porque teve que resolver algumas coisas particulares. E aí ele não pôde vir hoje. Pediu para justificar para a igreja a sua ausência. Lucas 7,11 diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Amém? Meus irmãos, essa passagem é muito conhecida de todos nós. Mas eu quero trazer aqui uma ilustração, um assunto bastante interessante que diz assim, essa ilustração: é noite de Natal e a família mal pode esperar para se sentar à mesa com todos os seus parentes. Para o casal Mike e Tracy, este é um ano especial, pois eles aguardam a chegada de seu terceiro filho. Quando a criançada já está reunida em torno da árvore de Natal, o bebê na barriga de repente resolve vir ao mundo. Felizes, todos correm para o hospital, mas eles nem imaginam a tragédia que está prestes a acontecer. Mike não sabe bem o que está acontecendo, mas logo percebe que a situação é grave. Pouco depois, ele ouve o apito penetrante e ininterrupto de uma máquina. O coração de Tracy parou a bater. Os médicos tentam de tudo para trazê-la de volta, mas nada parece funcionar.
ele chora ao ver sua esposa pálida e sem vida. Após 4 tentativas, o médico a declara mortas. Rapidamente a equipe se volta para o bebê, ainda dentro do útero, sem o suporte da mãe. O menino morrerá sem oxigênio. O parto tem que ser feito imediatamente. O centro cirúrgico está cheio de máquinas que apitam por todo lado, mas Mike não consegue reagir. Fora de si, de tristeza, ele observa os médicos abrindo a barriga de sua esposa, morta. Quando o bebê é retirado, ele permanece mudo e imóvel. Todos na sala prendem a respiração por alguns segundos, esperando que ele chore. Entretanto, nada acontece. Os médicos demoram muito para chegar até o menino, e ele parece estar morto. Sem saber o que fazer, as enfermeiras colocam o pequeno cadáver nos braços do pai. Mike parece anestesiado e tem um olhar perdido e distante. Ele não pode acreditar que isso esteja acontecendo, mas, de repente, algo o acorda dos seus devaneios. Mike sente algo começar a se mover no seu colo. Seu filho está vivo. De repente, um outro milagre acontece. Os médicos estavam se preparando para cobrir o corpo. O coração da mãe, corpo de 3, retirá-la do quarto. Quando um barulho surge na máquina ainda plugada ao seu corpo, o coração desta mãe volta a bater. Ela então abre os olhos e observa todas as caras assustadas ao seu redor. Os médicos não fazem ideia de como a mãe e a criança ressuscitaram. Mas Mike não precisa de nenhuma explicação. Tudo o que importa é que ele pôde outra vez abraçar sua esposa e seu filho recém-nascido. Hoje em dia, o pequeno menino é um garotinho saudável de 3 anos de idade. Para Mike e Tracy, este foi um verdadeiro milagre. A cada ano, eles celebram este evento incrível, juntamente com o Natal. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Cristo é a esperança aos desesperançados. Então, a gente observa que essa ilustração, ela faz coro com essa passagem de Lucas capítulo 7. A gente observa que esta mulher, ela perde o seu filho, o seu único filho. E o que eu acho interessante é que em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Então a gente observa que o desespero chega e a esperança se vai. Por que o desespero chega? Porque essa criança morre. Essa criança, o único filho de uma viúva. O texto relata uma mulher viúva e uma mulher com um único filho varão. Então, o que a gente observa? Que Jesus, ele vai até a cidade de Naim. Ele não está passando por um acaso a cidade de Naim. Ele se dirige à cidade, ou seja, ele vai com um firme propósito para se dirigir àquela cidade. Ele não estava, porque algumas passagens dizem que Jesus passava por Jericó. Jesus estava de passagem, mas aqui o texto de Lucas, capítulo 7, diz que ele vai até a cidade de Naim. E o que eu observo aqui? Que quando Jesus ele decide ir àquele lugar, eu observo a onisciência de Cristo. Cristo, como Deus, Filho de Deus, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que está se passando na cidade de Naim. E ele sabe que há uma mulher em aflição, em angústia e desespero. Então ele se define e decide para ir à cidade de Naim. Ele estava vindo
de Cafarnaum, aproximadamente 40 quilômetros da cidade de Cafarnaum. Então o que eu observo? Se Jesus ele não tarda, mas ele chega na hora certa, no momento certo. Porque a cidade de Cafarnaum até Naim é aproximadamente 40 quilômetros. Para andar 40 quilômetros, teria que ser uma caminhada muito rápida, uma caminhada apressada, uma boa caminhada para chegar no final do dia. Então, a gente observa que o morto, ele não poderia ficar de um dia para o outro. Ele tinha que ser imediatamente enterrado no mesmo dia. Ele não podia passar para o outro dia. Então a gente observa que Jesus, ele chega na hora certa. Quando aquele cortejo fúnebre está para sair da cidade, porque os enterros aconteciam fora da cidade, não podia ser dentro da cidade. Os cemitérios ficavam fora da cidade. Então a gente observa que há um cortejo fúnebre, há uma tristeza muito grande, há um momento de angústia sobre a vida daquela mulher, os últimos momentos que ela está contemplando seu filho, ainda que seja morto, mas são os últimos momentos de seu filho que ela está a contemplar. E aí a gente observa que ele já está quase para cruzar a porta da cidade. E de repente, chega àquela cidade a comitiva, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, chega a comitiva da vida está chegando, a comitiva da morte está saindo, né? E a comitiva da vida está chegando, louvado seja Deus. Então a gente observa que Cristo, ele chega na hora certa. Cristo, ele é esperança aos desesperançados. Mas no desespero, a esperança, ela vai embora. No desespero, a esperança, ela se acaba. Mas graças a Deus que, neste momento, Jesus Cristo estava chegando naquela cidade. E aquela mulher não sabia o que lhe aguardava. Ela só sabia chorar. Ela só sabia clamar, chorar. E as multidões, o cortejo fúnebre ia passando, e as multidões iam tentando se solidarizar com aquelas pessoas e iam agregando aquele cortejo. Tinham as mulheres que se chamavam as carpideiras, que eram pagas para chorar, ou seja, pagas para chorar, não tinham sentimento envolvido. E tinha aqueles que até tentavam se colocar no lugar da pessoa e também se unir ao cortejo fúnebre. Mas aquela mulher estava mergulhada no desespero, na angústia, na tribulação, porque, além de ser viúva, o seu único filho está morto. Por que o desespero dessa mulher é tão grande? Porque, de acordo com a palavra do Senhor, a viúva era para ser cuidada, tratada. O filho, varão, primogênito, se o pai viesse a falecer, ele assumia as responsabilidades para suscitar descendência e para ser o provedor ali naquela família. E a gente observa em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando aqueles homens são separados para o serviço da distribuição dos alimentos, a gente observa que o quê? Havia um equívoco sobre o serviço, né? Para servir as viúvas, aquelas mulheres que eram as judias e aquelas que eram de linhagem grega. Estava havendo uma certa confusão. E aquele assunto precisava ser resolvido. E aí o que a igreja faz? A igreja escolhe 7 homens cheios de espírito, de sabedoria, de reputação, para servir as mesas. Porque os apóstolos estavam servindo a palavra. Então a gente observa que
no contexto de Jesus e no contexto do Novo Testamento, e já no Antigo Testamento a gente vê que as viúvas, os órfãos, os estrangeiros não estavam sendo bem cuidados. E os judeus não estavam dando a devida atenção para aquelas pessoas. Então o que acontece? A mulher agora, quem vai sustentar? Quem é que vai dar emprego para uma mulher viúva e sem filho? Então provavelmente ela teria que ir para a mendicância. Ela teria que provavelmente se tornar uma pessoa mendiga. Então, você vê o tamanho da angústia e da tribulação dessa mulher. Não é à toa que o texto bíblico destaca que ela era viúva e perde o seu único filho. Então o que acontece? Ela está chorando, atribulada, angustiada, porque o desespero chegou e a esperança se foi. Mas, ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro de filho único de uma viúva, e grande multidão ia com ela. Essa mulher sofre um segundo e doloroso golpe. Perdeu o marido, agora perdeu o seu filho. 2 duros golpes na sua vida. E quantas vezes a gente, na nossa caminhada, você na sua caminhada, você sofre duros golpes, você sofre coisas que você não esperava. Você sofre uma vez, aí quando você está tentando se refazer, aí você sofre outro duro golpe. Quantas vezes aconteceu isso na nossa caminhada? E se você está passando por isso, saiba que nesta palavra nós estamos apresentando Cristo, em Lucas capítulo 7, sobre aquele que é a esperança aos desesperançados. Graças a Deus que essa mulher, ela não estava percebendo tamanha dor, ela não estava percebendo que Cristo estava chegando ali para socorrê-la naquele exato momento. E quantas vezes a gente está tão afundado nas nossas tribulações, nas nossas provações, a gente não dá atenção para o Espírito Santo de Deus, a gente não dá atenção para ver que Deus está conosco, que Deus está trabalhando em nosso favor. As coisas muitas vezes cegam a gente, tira a nossa consciência, muitas vezes tira o nosso foco. E aquela mulher não estava com foco no que estava chegando, em quem estava chegando. O foco dela estava na dor, o foco dela estava na tristeza, o foco dela estava naquela esteira com o seu filho, envolto ali para ser enterrado. Então o que acontece? E aquela multidão não podia consolar aquela mulher. E o que nós aprendemos? Que nas dores e na angústia, o verdadeiro consolo vem de Cristo. É bem verdade que Deus pode usar um irmão, uma irmã para consolar, mas muitas vezes a gente tenta buscar consolo em outras coisas, em outras pessoas que não pode vir a nos ajudar. Então o consolo, ele vem da parte de Deus, usando os seus instrumentos, usando os seus servos, usando os seus meios. Então, em meio à desesperança, o consolo, a esperança, ela só vem da parte de Jesus Cristo e ninguém mais. E aqui agora essa mulher, ela vê que o desespero se vai e a esperança chega. Olha aqui, Jesus ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Diz o texto que Jesus, vendo-a, não foi ela que viu Jesus. E Deus é tão tremendo, que muitas vezes a gente está tão afogado nas nossas tribulações e dificuldades, que a gente não olha para Jesus, a gente deixa de olhar para Jesus, mas Jesus não deixa de olhar para o nosso sofrimento. Porque diz o texto que, e vendo-a. O que eu aprendo aqui? Que Jesus está contemplando. Que diz o texto que
os olhos do Senhor percorrem sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Apocalipse diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Então não há nada encoberto que Cristo não possa enxergar. O seu sofrimento, a sua dor, a sua tristeza, ainda que você não torne ela pública, não torne pública para alguém, mas o Espírito de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ele está contemplando o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, a sua dificuldade. Porque Jesus, vendo-a, Jesus viu. Eu acho tremendo que quando Jesus ele está para nascer, qual seria o seu nome? Quando Jesus é colocado o nome, lá em Mateus capítulo 1, capítulo 2, ele seria chamado o quê? Vamos lá, vamos ver se você está lembrando. Ele seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Ele seria chamado de um Deus Emanuel, Deus conosco. O nosso Deus, ele não caminha distante do seu povo. Somos nós que distanciamos muitas vezes de Jesus Cristo. E muitas vezes são as coisas desta vida que nos distanciam de Jesus. A gente às vezes costuma dar ênfase muito grande para uma coisa. Não, eu não estou negando que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, melhor dizendo. Eu não posso dizer que é fácil. Muitas vezes a dor sufoca a gente. A dor aperta o nosso peito, mas às vezes a gente dimensiona a coisa, coloca uma coisa numa dimensão maior do que o nosso Deus. E Hebreus capítulo 12 diz que nós devemos olhar firmemente para o nosso autor e consumador da fé, o qual estava proposto, a carreira estava proposta e ele correu. Ou seja, ele teve um alvo, ele teve um objetivo, ele alcançou aquele objetivo. E o texto diz assim, no começo de Hebreus 12, visto que temos uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos-nos o embaraço e o pecado que nos rodeia. Que grande nuvem de testemunhas. Costumamos dizer que são as pessoas ao nosso redor. Mas essa grande nuvem de testemunhas são os heróis da fé de Hebreus capítulo 11. O começo do 12 faz referência ao 11. Porque o que diz o 11? Diz sobre os heróis da fé. Aqueles homens e mulheres que por causa da fé em Cristo, por causa da fé em Deus, eles preferiram o sofrimento, preferiram o sofrer por Deus, do que negar o nome do Senhor. Então, por isso que Hebreus capítulo 12 faz menção a uma nuvem de testemunhas. Essa é a interpretação correta do texto. E aqui a gente observa que esta mulher estava com a mente e os olhos focados no problema, na tristeza, na angústia. Mas Cristo estava focado nela, com o intuito e o desejo de abençoá-la, de resolver o seu problema. Então é assim o nosso Deus. Quantas coisas Deus já fez por nós que a gente nem pediu, que a gente nem clamou e Deus fez. Ou Deus, Ele fez e lá na frente a gente viu que foi Ele quem operou. Porque Ele está vendo o seu caminhar, Ele está vendo o seu proceder, Ele está contemplando a sua vida. Ele contempla o nosso caminhar. Aí, eu vou para os discípulos no caminho de Emaús. Eles estão o quê? É perfeito para comparar com essa passagem. Os dois discípulos tinham que ficar na cidade para que do alto fossem revestidos de poder, para que recebessem a promessa. E eles pegam o caminho inverso.
E aí eles vão indo para Emaús. E aí vocês já repararam que Cristo, ele encosta, ele se aproxima. Olha novamente, Cristo caminhando e ouvindo o que eles tinham a dizer. E Jesus, ele fala assim, mas por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? Aí os dois respondem, por acaso só você que é um estrangeiro, um peregrino, não está sabendo o que está acontecendo? E aí, naquele exato momento, irmãos, o Evangelho, Jesus, ele explica a lei, os profetas, ou seja, ele fala da Bíblia dos judeus todinha, da Bíblia hebraica todinha. Ou seja, em uma simples caminhada, Jesus faz uma exposição enorme da palavra de Deus para aqueles dois homens. Olha só que coisa tremenda. Jesus não citou um trecho da palavra. Jesus, ele expôs a palavra para aqueles homens. E aí eles falam, não, por favor, entre aqui, já está tarde, não segue não, viagem. Aí Jesus, quando parte o pão, os olhos se abrem. E aí eles falam, rapaz, mas não era que era ele mesmo? Olha, não é que quando ele falava a palavra, o nosso coração ardia. Então, irmãos, a gente tem que observar que Cristo está caminhando conosco, mesmo na situação de adversidade. E é na situação de adversidade que ele revela, né, o seu poder, revela a sua grandeza, a sua bondade, a sua majestade. Ele revelou toda a sua palavra para aqueles homens. Fez uma exposição da palavra para aqueles homens. E aí, voltando ao texto da mulher, daqui da viúva de Naim, Jesus viu aquela mulher. Ela não viu Jesus. Jesus que vê esta mulher. E aí a gente observa que, e ele disse, não chore. Ele vê, mas esse ver, irmãos, para nós no português, parece assim, eu vi o pastor Maurício. Assim, como a gente está falando assim, eu vi fulano passando. O nosso português, ele dá essa pobreza no linguajar. Porque não existe uma outra palavra. Mas quando aqui a gente observa que quando o texto original usa essa palavra não chora, e vendo-a, é no sentido de um constrangimento tão grande, a ponto de se colocar no lugar daquela mulher. É isso que acontece aqui. Jesus simplesmente não falou, olha lá, está chorando, vou lá resolver. Não. Aqui no sentido original, Jesus, ele se move de íntima compaixão e se coloca no lugar daquela mulher. E quando ele lança a palavra, não chores, ele não está querendo dizer, não chora não, deixa de ser boba, você casa de novo, você arruma outro filho. Jesus não lançou essa palavra. Foi uma palavra de amor, foi uma palavra com muita compaixão que ele lança sobre aquela mulher. E é assim que Jesus trata cada um de nós na nossa dor e sofrimento. Ele lança uma palavra de não chore, no sentido de carinho, no sentido de esperança, porque o desespero agora dessa mulher estava indo embora, e a esperança havia chegado. Então Jesus diz assim, Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vem pela manhã. E Mateus capítulo 5, verso 4 diz que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Olha só. Então o que acontece? O choro, ele é algo poderoso, e principalmente na presença do Senhor. As lágrimas, ela tem uma função de deixar aqui sempre lubrificado, mas
fisiologicamente ela faz isso. Deixa os nossos olhos lubrificados, protege, né? Porque o olho seco, já viu quando os olhos ficam secos, não ficam incomodados? E o choro na presença do Senhor, ele tem aquele caráter de conforto, de lavar a nossa alma, de traduzir tudo e tirar aquilo para fora. Essa é a importância do choro na presença de Jesus Cristo. Então, quando nós choramos, nós devemos chorar na presença do Senhor. Nós devemos chorar aos pés do Senhor, porque Ele nos consola. Olha aqui, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Sermão das bem-aventuranças. Então, olha só que coisa gloriosa. E Jesus se põe no lugar daquela mulher. E aí o que a gente observa? Dando sequência, verso 14. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O nosso Salvador aproximou do caixão e o tocou. Aquele que os carregavam pararam imediatamente. Jesus estava perto do problema e pronto a resolvê-lo. Pelas leis cerimoniais do Antigo Testamento, um judeu não poderia tocar um defunto, ou um caixão, ou ali é o esquife, né? Provavelmente uma padiola, uma maca, né? Aquele morto já estava envolto em panos, e a gente observa quando Lázaro ressuscita, ele sai envolto de pano. Então, de forma nenhuma, Jesus ele podia tocar ali. Mas se for preciso abençoar, Jesus ele quebra protocolo, porque maior é a vida. Ele não está invalidando a sua palavra, porque Ele é a palavra. Ele é a própria palavra, é Ele quem diz o que deve ser feito. E não é a tristeza, a angústia, que tem que dizer o que deve ser feito na sua vida. Quando Jesus chega, o sofrimento tem que parar, a desgraça tem que cessar, a morte tem que sair e a vida tem que chegar. Porque Jesus chegou. Jesus chegou na vida daquela mulher. E eu creio que nessa noite Jesus chega na nossa vida para resolver aquele problema impossível que você tem. Jesus nessa noite chega e para aquele curso, aquela vida de rotina, aquela vida de desespero e angústia e tristeza, aquela vida de derrota. Nesta noite Jesus chega e para esse cortejo fúnebre, esse enterro. Porque 1 Coríntios capítulo 15 diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus na cruz do Calvário, Ele aniquila o poder da morte. E Ele ressuscita para dizer que quem manda é Ele. Não é a morte, não é ninguém. Não é a tristeza, não é a depressão. Não é nada disso que manda na nossa vida. É Ele que manda. É Ele que manda. E Ele, se vocês observarem no Antigo Testamento, Davi, se eu não me engano, ele come dos pães que os sacerdotes, se eu não me engano, me corrijam, que somente os sacerdotes podiam participar, mas aqueles homens precisavam ter a sua fome saciada. E eles não foram punidos por aquilo. Então aqui Jesus, Ele não se importa. Ele não se importa o que vão dizer a respeito dele. Ele não se importa. O que Ele se importa é em abençoar e tirar o sofrimento daquela pessoa. Se Jesus se importasse com o que os outros fossem pensar, Jesus não tinha morrido na cruz do Calvário. Porque muitos zombaram aos pés da cruz. Ah, se tu é filho de Deus, então diz quem te bateu. Se tu é filho de Deus, então desce da cruz. Se tu é filho de Deus, então, né? Não é profeta, então diz quem é que está aí fazendo essa maldade contigo. E Jesus não se importou com o que fosse dizer. Então não se importe
Quando você estiver aos pés do Senhor Jesus chorando, em prantos, clamando, soluçando, suplicando, quer seja na igreja, quer seja na sua casa, não se importe o que os outros vão pensar a seu respeito, porque no momento que você está se humilhando, Jesus Cristo está te contemplando. No momento que você está de joelhos dobrados na presença do Senhor, o Todo-Poderoso está tratando com você para resolver a tua causa, para resolver o teu problema, para tirar a tua tristeza, sarar a tua ferida. É isso que importa. Muitas vezes a gente fica muito engessado com o politicamente correto, e aí a gente não se abre na presença do Senhor mais. E Jesus querendo operar maravilhas, e muitas vezes a gente fica... É claro que há muitos excessos também no nosso meio, mas isso não pode servir de base para nos engessar e nos travar na presença do Senhor. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que nos alegrar. Nós temos que glorificar o Senhor. Porque a esperança, Cristo, Ele é a esperança para os desesperançados. Ele é a esperança. Muitos dizem que a esperança, aí fora, né? Que é a última que morre, né? A nossa foi a primeira a morrer e também a primeira a ressuscitar e hoje está vivo pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus. A nossa esperança está viva. Ela está viva. Ainda que a gente saia desta vida aqui, a gente vai para outra vida, a vida eterna. Então aqui não cessa. Cessa o corpo físico, mas nós continuamos glorificando o Senhor na vida eterna. Louvado seja Deus. E quando Jesus toca, quando Jesus dá ordem, todo mundo tem que parar, porque foi um toque poderoso. Porque agora você sabe como o toque foi tão poderoso? Porque quando ele toca, para. Se fosse um qualquer, sai da frente, sai da frente, sai da frente, que a gente tem que enterrar, a hora está indo, o morto não pode ficar dentro da cidade, vamos ser tudo impuro, a gente vai ter que ficar 7 dias fazendo um ritual de purificação, então sai da frente, sai da frente, sai da frente. Ali naquele momento estava misturado a compaixão, o amor, mas a autoridade e o poder de Jesus Cristo. Porque quando ele toca, para, ninguém questiona a sua autoridade, ninguém questiona o seu gesto, ninguém questiona a sua atitude. Então quando Jesus ele resolve parar o que está de ruim na tua vida, aleluia, pode ser a potestade que for, não vai questionar o poderoso Deus, não vai questionar as ordens de Jesus Cristo. Porque Ele é o nome que é sobre todo nome. E ao nome de Jesus todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Está lá em Filipenses capítulo 2, irmãos. Quando Ele dá ordem, diabo, inferno, não revoga. Não contesta. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Pelo poder da sua palavra. O que a gente observa? Que pelo poder da sua palavra, os céus foram criados, Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pelo poder da palavra, Deus disse, haja, e houve. E aí Jesus também estava lá no mar, Marcos 4:41, os discípulos apavorados, e Jesus dá ordem para que o mar cesse, os ventos cessem. E aí eles dizem assim, quem é este, 4:41, quem é este homem, até o mar e o vento lhe obedecem?
tem que obedecer porque é Ele quem criou, Ele é o Criador dos céus e da terra. Então Ele criou todas as coisas. Então tem que obedecer ao poder da sua palavra. E Jesus disse, pelo poder da sua palavra, jovem, eu te mando. Ele não pede. Olha só que coisa tremenda, porque Jesus queria abençoar aquela mulher naquela noite, naquele dia, melhor dizendo. Então, quando Jesus ele quer abençoar alguém, ele dá ordem, em nome de Jesus, ele dá ordem para te abençoar. Ele só diz, cessa, seja abençoado, receba a sua vitória, receba a sua alegria, receba a prosperidade, receba essa porta aberta, receba a paz dentro da sua casa, receba o milagre. Se ele quiser, ele só dá ordem. E ele disse, jovem, eu te mando, porque a morte para Jesus é um sono. A morte para Jesus é um sono. Quem está morto para Jesus é como se para ele estivesse apenas dormindo. Porque ele dá ordem, o Espírito volta. Porque não foi Deus quem deu o Espírito? E não é Ele quem toma? Então, para ele, vamos dizer assim, que seria um sono, né? Então, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Aqui não há palavras de condições. Jovem, se tu quiser, levanta. Não, eu estou te pedindo. Não, aqui foram ordens expressas com autoridade. Mateus capítulo 28 diz o quê? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus diz aos discípulos. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então você serve um Jesus Cristo, um Deus todo-poderoso, um Deus que tem poder, um Deus que conhece todas as coisas. E aí na mesma hora, o jovem senta e o que estivera morto passou a falar. Olha só, o que estava morto começa a falar. Então, aqui a gente observa que Jesus o restitui à sua mãe. Jesus o devolve para a sua mãe, como diz algumas outras traduções. Então, nessa noite, em nome de Jesus, eu não sei o que você tem buscado. Eu não sei o que você está clamando no secreto, mas como servo do Senhor, nós estamos aqui para abençoar e ministrar sobre a tua vida. Que nesta noite haja uma restituição, que haja uma devolução daquilo que tanto você clamou, orou, chorou, buscou na presença, que aquilo que está te afligindo, te agoniando, te angustiando, seja arrancado da sua vida, porque Cristo é a esperança para os desesperançados. Nesta noite Ele dá uma ordem, Ele manda a te abençoar em nome de Jesus. Então pela fé receba esta palavra. Pela fé receba esta palavra. Porque Jesus restitui. Jesus devolve. E o que eu acho interessante é que, e é nisso que nós temos que clamar. Davi perdeu os seus entes queridos. Ali quando ele voltava para a cidade de Ziclag. E ele ora e Deus restitui a família, Deus restitui tudo ali para ele. E é assim, quando você está orando, Deus restitui. Mas não é um clamor de obrigar a Deus te dar alguma coisa ou te restituir, porque Ele é obrigado a te restituir. Não é assim. A oração não é uma oração determinante, porque a gente não determina o que Deus deve fazer. A gente apresenta a Deus o que desejamos que Ele faça. Então é Ele quem determina que a bênção chegue na sua vida.
Uma vez eu precisei de uma resposta imediata. A situação demandava uma resposta imediata. E eu falei com essas palavras: Senhor, eu não estou colocando o Senhor contra a parede porque eu não posso determinar nada. Mas a situação, Senhor, eu preciso de uma resposta, Deus. Então eu te peço, Senhor, me conceda essa resposta. Na mesma noite, Deus deu a resposta. Na mesma noite. Eu pedi 3 sinais para Deus, Deus deu os 3. O primeiro eu falei, aí o segundo eu só pensei em oração, né? Eu vou pensar em oração aqui para que o cão não venha ouvir e não venha querer bagunçar as ideias. Então, o que acontece? No segundo sinal eu já tinha tomado a decisão. E o terceiro só veio para confirmar. Então, é a forma como a gente se põe na presença de Deus. Porque, irmãos, Deus ele é o Criador dos céus e da terra. Foi Ele quem, pela sua graça e misericórdia, nos salvou e abençoou esta viúva de Naim. Então, quem sou eu para determinar o que Ele deve fazer, o que Ele deve agir, como Ele deve agir? Eu não determino, mas eu oro. Ele manda orar. Hebreus 4,16, cheguemos-nos confiadamente, pois, ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia e salvação em tempo oportuno. Então ele manda nós chegarmos na sua presença com a oração confiante, com um clamor confiante, não determinando, mas, e quando você estiver orando, você ministre. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida. Você está usando o nome. E evite falar, eu profetizo, eu declaro. Não, fale assim, em nome de Jesus, profetizo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, ministro sobre a sua vida. Porque tem muita gente que bota o eu e nem fala no nome de Jesus. Já repararam nisso? E aí fica parecendo que é Ele que está fazendo as coisas. Mas ponha sempre o nome de Jesus à frente. Porque é Ele quem faz, não somos nós. Nós somos apenas veículo, instrumento nas suas mãos. E aí, aquele jovem senta e começa a conversar como se nada tivesse acontecido. Irmãos, e o mover é tão grande, que no versículo 16, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Olha só, tudo que o Filho de Deus faz é para glorificar o Pai. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4, diz: eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Em seguida, o apóstolo Paulo afirma que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Olha que passagem fantástica, irmãos. Olha só, eu vou ler novamente. O Deus da esperança, olha só, os encha de alegria e paz por sua confiança nele. Então, por sua confiança nele, ele te enche de alegria e de paz, porque ele é o Deus da esperança. Sabe para que ele quer te encher de alegria e de paz? Para que você transborde de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito de Deus, que o Deus da esperança, através do Espírito Santo, transborde na sua vida alegria e paz, para que você transborde de esperança.
Porque você transbordando de esperança, a desesperança não vai ter poder sobre o transbordar da esperança, porque o Espírito de Deus faz parte de você, habita em nós. Por isso que a Bíblia é fantástica, irmãos. Por isso que a Bíblia é maravilhosa, é poderosa, irmãos. Olha só, a oração desse homem de Deus, o Deus da esperança, os encha de alegria. Nesta noite ele te encha de alegria e paz, porque você tem confiança nele, para que vocês transbordem pelo poder do Espírito. Então o poder do Espírito faz com que a gente transborde de esperança, porque a certeza, ela é fortalecida cada vez mais quando transbordamos da presença do Espírito. Por isso que nós temos que buscar a presença de Deus, buscar o poder de Deus, buscar a glória de Deus, ser cheios da presença de Deus, porque quando estamos cheios da presença do Senhor, Ele está te dando capacitação para enfrentar um problema. Poder é a capacidade de poder fazer. É isso. É isso, irmãos. Então, e Ele não quer que você só experimente um pouquinho. Você confia nele, mas Ele não quer que você só experimente um pouquinho da esperança. Paulo está dizendo que Ele quer que vocês transbordem de esperança. Porque é uma coisa transbordante, é uma coisa plena. É uma coisa tão cheia que é igual nós enchermos esse copo. Se enchermos demais, vai cair, vai transbordar. Então, olha só o que o Espírito de Deus me faz entender agora. Sabe por que Ele quer que você transborde esperança? Para que quando você estiver transbordando de esperança e você passar ao lado daquele que está desesperançado, ele possa ser contagiado com a esperança em abundância que há na tua vida. Porque quando Jesus ele chega naquele lugar, aquele homem transbordando de esperança, transbordando de amor, de vida e paz, ele inunda aquele lugar que a morte tem que sair, bater em retirada. Por isso que Deus permite que você passe alguma coisa, experimente alguma coisa, para contagiar aqueles que estão precisando ser contagiados. Olha que coisa fantástica, irmãos. Olha como a palavra do Senhor é maravilhosa. E o que eu me maravilho, que quantas vezes nós já pregamos sobre a filha da viúva de Naim. Tantas vezes já pregamos, tantas pessoas já pregaram. E se você ouvir pessoas diferentes pregando, Deus dá sempre alguma coisa diferente. Você pode colocar as pregações lá no YouTube, você vai ver sempre Deus mostrando revelando algum pormenor aqui para alguém. É porque a palavra do Senhor se renova. Essa palavra é viva e eficaz, ela não é morta. Ela é dinâmica. Ela vai endereçada para quem precisa, no dia que precisa, na hora que precisa. Esse é o poder da palavra. Então aquela mulher, e quando Deus faz alguma coisa é para gerar temor, para que haja reverência ao seu santo nome. E quando Deus opera alguma coisa, quando é Deus operando, gera temor, gera reverência. E aqui, o que acontece? E faz com que o povo glorifique o seu nome. Tudo é para a glória de Deus. Porque dele e por ele são todas as coisas eternamente. Amém. É para Ele, é por Ele, é por meio dEle. E para finalizarmos, assim sendo, aquela mãe desesperada, despedaçada, angustiada, caminhando para enterrar o seu único filho, se encontrou com o único filho de Deus. A mãe tinha um único filho, se encontra com o único filho de Deus,
que poderosamente repreendeu a morte, fazendo com que esse jovem fosse vivificado, ou seja, que fosse voltado à vida, que voltasse à vida. E gentilmente devolve a sua mãe. Portanto, Cristo é o Todo-Poderoso, que se compadece de você, que chega na hora certa, que te devolve a alegria que já perdera. Louvado seja Deus, porque Cristo é a esperança para os desesperançados. Sendo assim, não chores. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos, antes de orar, nós vamos dar os avisos. Amanhã tem círculo de oração a partir das 8 horas aqui na igreja. E prossegue a campanha que as irmãs e irmãos estão fazendo aqui de 10 às 11. E quinta e sábado prossegue também a oração na madrugada. Quinta-feira nós temos o culto de libertação, que está lá em Gênesis, falando sobre Jacó, Val de Jaboque, o lugar de conflito e confronto e renovação, melhor dizendo. É isso mesmo, né, Shaolin? Lugar de confronto e renovação. Então, nós vamos para a terceira quinta-feira nessa campanha maravilhosa. E domingo pela manhã prossegue Escola Bíblica Dominical. E à noite, culto de louvor e adoração ao nome de Jesus Cristo. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Maurício, por favor, meu filho, venha orar, por gentileza. Ministrar sobre a vida do povo. E logo após ministrar as bênçãos apostólicas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por a oportunidade concedida nessa noite. Estamos aqui para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, Senhor, sendo ministrada nessa noite sobre as nossas vidas, Pai. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa nos levar em nossos lares, nas nossas casas, nos livrando do mal, Senhor, manifestando a Tua glória, a Tua presença sobre a vida das pessoas. Nós queremos te pedir as Suas bênçãos sendo derramadas nas nossas vidas, no nosso lar, na nossa família. Pai, abençoa essa igreja, derramando as Tuas bênçãos poderosamente sobre cada um de nós. Que nessa noite vamos sair daqui felizes, porque o Senhor falou conosco através da Tua palavra, Senhor. Vamos sair daqui fortalecido pelo Teu Espírito Santo, Pai. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na face da terra, e que nessa noite nós presentes aqui possamos dizer amém.